É um movimento que vale legitimar e admirar enquanto manifestação popular da nossa cidade. A expressão do seu eu mais íntimo nessa grande brincadeira dançante. E é uma manifestação riquíssima, complexa, artisticamente incrível. Nessa grande brincadeira batucada, acredito que sejam fatores que encantam as pessoas. Bem, falarmos de expressões de carnaval no Brasil inquere a gente tomar, ao primeiro lugar, uma consciência de pensar que os carnavais, eles são a expressão que dizem respeito aos comportamentos subjetivos de pessoas e aos territórios onde esses sujeitos estão inseridos. A partir de alguns consensos, a gente pode ter algumas impressões do que aproxima essas diferentes e múltiplas expressões de bloco de carnaval, não é? Que são elas: a relação com a espontaneidade, não é? Com regramentos mais fluidos, com experiências mais da ordem de uma organização comunitária, a relação com as expressões das liberdades, né? A relação das expressões das subjetividades no que diz respeito, né? Quando vamos a um bloco de carnaval, onde, por exemplo, não há tantos regramentos, a experiência do brincar, ela é livre. Domingo de manhã eu vou pra Redenção ensaiar pro meu bloco sair mais um ano. Então talvez a gente consiga pensar um conceito mais fechado quando a gente pensa na história, né? Na trajetória dessa manifestação cultural. E pensando na trajetória e na história do carnaval da nossa cidade aqui em Porto Alegre, a gente remonta lá para os anos 30, quando, né, a maioria das pessoas que estudam carnaval mencionam o entrudo, que era um evento que acontecia nos dias de carnaval, nos dias que a gente conhece hoje como carnaval, que eram como se fosse pegadinhas assim com limões de cheiro, que chamavam, que eram bolas de cera com uma água, uma água perfumada dentro. Então as pessoas se jogavam essas bolinhas. O que se conta é que as classes altas começaram a se incomodar, que a brincadeira era compartilhada entre as pessoas da alta sociedade e empregadas, e enfim, porque era uma brincadeira na rua. Foi o que resultou nos blocos que a cidade começou a ter. A gente tinha sociedades carnavalescas e essas sociedades eram divididas entre brancos e pretos, então as pessoas negras tinham as suas sociedades, as pessoas brancas tinham as suas sociedades carnavalescas e cada um fazia folia nas sociedades específicas. E os brancos não tinham tanto o formato do carnaval de rua, né? Quem começou realmente esse formato do carnaval de rua, que não eram os bailes, que não eram, enfim, né, outros tipos de comemoração, eram realmente a comunidade negra. Nós não podemos dissociar o carnaval com a estrutura, né, social brasileira, ou seja, amparada e construída a partir das lógicas raciais, sobretudo, né? Então, quando dizemos que as expressões de carnavais no Brasil, protagonizadas majoritariamente por pessoas negras, evidentemente que nós temos a incidência do racismo no seu longo histórico, né, até os dias de hoje. Então a gente pode pensar que as expressões de carnavais que aconteciam de forma mais espontânea nas ruas, onde então as populações marginalizadas teriam também acesso, eram expressões, evidentemente, que sofriam todos os tipos também de preconceito e de discriminação. Grupos sociais elitistas, né, pessoas brancas, enfim, que tinham o poder, né, social, econômico, construíam seus espaços para celebrar o carnaval, copiando, né, replicando as experiências vividas na rua, mas onde essas pessoas que acessavam, né, as experiências em lugares abertos não poderiam então acessar esses locais. A gente vê sempre uma higienização dessa manifestação, né? Pode observar isso de uma forma bem evidente nessa centralização do carnaval que aconteceu, primeiro indo para Borges de Medeiros, depois indo para Perimetral, enfim, né, regrando o desfile dos blocos que depois começaram a se tornar escolas de samba. E quando começou a se falar em formar um sambódromo na cidade, existiam, enfim, algumas sugestões de bairros onde poderia acontecer. A sugestão era mais forte, era que fosse no Menino Deus.
e no fim das contas foi prometido a construção de um complexo cultural do Porto Seco, lá no bairro do Porto Seco, que é onde a gente tem hoje o nosso sambódromo aqui na cidade, que é completamente distante de onde nasceu essa cultura, que nasceu em bairros negros que ficam aqui no centro da cidade, né? Bonfim, Cidade Baixa, Rio Branco. A gente pode ter alguns consensos, né, dos símbolos, das dimensões que permeiam as experiências dos blocos de carnavais, né? A gente tem o consenso da espontaneidade, de ser uma festa espontânea, de ser uma festa que é organizada, arquitetada por sujeitos, não é, de suas comunidades, e é a ideia de protagonismo de pessoas, de sujeitos nessa brincadeira e nessa festividade. Atualmente, o simbolismo dos blocos de carnaval, do carnaval de rua da cidade, é relacionado à ocupação do espaço público, né? De uma forma democrática, de uma forma que qualquer um pode participar. Um simbolismo muito importante do carnaval é o corpo, né? E que corpo carnavalesco é esse? É o de qualquer pessoa pode se manifestar na rua, deveria poder se manifestar na rua do jeito que quiser, e sem sofrer censura, sem sofrer, enfim, né? Por ser quem se é. É uma das principais manifestações da cultura negra que a gente vê na nossa cidade historicamente. A triangulação dos simbolismos do carnaval, para mim, na nossa cidade gira em torno dessas três coisas, que é a ocupação do espaço público sem censura de corpos e nem de nenhuma manifestação artística, e a manifestação das culturas negras e afrodescendentes da nossa cidade. O Bloco da Laje ele surge em 2011, a partir de um encontro de artistas de teatro de Porto Alegre, jovens artistas que tinham um desejo, ambos, né, amantes das experiências de carnaval, e que tinham um desejo de levar para as ruas as suas indignações como artistas, as suas indignações como cidadãos, utilizando-se da experiência do carnaval, também lugar de protesto, né, a fluidez, né, da brincadeira no seu mais profundo sentido, acho que é o que faz com que tantas pessoas curtam e sejam seguidores do Bloco da Laje, que sejam brincantes. Eu acho que as relações também políticas que dizem respeito ao exercício cidadão, né, quando o Bloco está nas ruas, sejam ensaios ou em seus desfiles públicos, também conota um espaço de desejo grande de estar junto, na medida em que as pessoas se conectam a esses desejos reivindicadores comuns. Também acredito que as dimensões estéticas presentes no bloco, a partir das fantasias, pensar a fantasia para além de uma incorporação de elementos de fantasias imaginárias já pré-existentes, mas pelo contrário, a criação da sua própria fantasia, são elementos humanos, humanizadores, que fazem com que a experiência do Carnaval do Bloco da Laje ela seja atrativa, interessante, e que a cada ano congrega mais brincantes. Agora falando do Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só, que é um bloco de carnaval formado por mulheres aqui de Porto Alegre. Ele é formado, administrado, tocado, enfim, 100% por mulheres, cis e trans. Um grupo de mulheres que participava dos blocos em 2016, ali de 2015, percebeu que esses blocos, apesar de ter a presença feminina, muitas vezes tocando na bateria, performando, enfim, essas mulheres não se sentiam ouvidas dentro do bloco, não se sentiam, enfim, em nenhum lugar de protagonismo e de tomada de decisão dos blocos. Então, elas decidiram formar um bloco só de mulheres para resolver essa dor, né, para sanar essa dor. E surgiu o Não Mexe. A primeira apresentação do bloco foi em 2016. A saída do Não Mexe é uma saída que tem um público bem grande feminino, né? Então é um espaço que se forma ali de proteção de mulheres ajudando mulheres e percebendo-se enquanto
seguras naquele espaço, né? O objetivo é que isso, né, é demonstrar que os corpos femininos também podem ocupar as mentes femininas, as opiniões femininas, elas cabem em qualquer espaço, dentro de qualquer lugar, inclusive no carnaval, inclusive em lugares que não são previstos para mulheres, como mestras de bateria, instrumentos pesados, principalmente, a parte de som, a parte técnica de som. A gente está aí para tentar mudar isso um pouquinho, junto com os outros blocos que estão aí espalhados pelo Brasil, formados só por mulheres também, ou por maioria de mulheres também, enfim, né?